Muito grato a Deus por participar da história desta igreja, viu, pastor Ival? E desfrutar da amizade, do companheirismo do pastor Ival, de toda a liderança da igreja, para mim é uma honra. Eu sou muito grato a Deus por ter me chamado para o ministério e pela bênção de poder compartilhar sua palavra. Abra sua Bíblia então comigo, por gentileza. Livro de Neemias, no capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta para examinarmos juntos esta passagem. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era o copeiro do rei. Meus amados, o contexto deste livro é o pós-cativeiro babilônico. A Babilônia era o grande império naquele tempo, e a Babilônia conquistou a cidade de Jerusalém e levou cativos dessa cidade para a Babilônia em 3 levas distintas. No ano 606, Jerusalém foi cercada e os nobres, filhos de nobres, foram levados para a Babilônia, dentre eles Daniel e seus amigos. Depois, em 596, veio um segundo cerco de Jerusalém e foram levados alguns, dentre eles Ezequiel, que era de família sacerdotal, mas veio a ser um profeta de Deus lá na Babilônia. E finalmente, em 586, a cidade foi cercada, a cidade foi tomada, a cidade foi destruída e todo o povo foi levado para a Babilônia, ficando alguns poucos naquela região. A Babilônia, entretanto, caiu nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa, em 539.
nas mãos do grande Ciro, rei persa. E neste mesmo ano, 539, ele ordena, por profecia divina, 200 anos antes dele vir ao mundo, que ele seria o libertador do povo de Israel daquela escravidão lá na Babilônia. E então em 539, a primeira leva de judeus retorna para Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel, com o propósito de construir o templo de Jerusalém. Em 537, começa a construção do templo de Jerusalém, sob a orientação e palavras importantes do profeta Ageu e Zacarias. Em 515, o templo foi completado e foi dedicado ao Senhor, agora já sob o governo, não de Ciro, mas sob o governo de Dario o Grande. Então, no governo já de Artaxerxes, vem a segunda leva de judeus retornando para Jerusalém, sob a influência ou sob a liderança de Esdras, em 458, para ensino da lei. E agora nós estamos no governo ainda de Artaxerxes, no ano 444, a terceira e última leva, retornando para Jerusalém, sob a liderança de Neemias. É importante, apenas para destacar, Ciro governa de 539 a 530, Dario de 521 a 486, o rei Xerxes, que nós conhecemos na Bíblia por rei Assuero, governou de 486 a 465, e Artaxerxes de 465 a 424. Pois bem, é nessa conjuntura do ano 444 a.C., mais de um século depois que Jerusalém tinha caído nas mãos dos caldeus, é que Neemias, sendo copeiro do rei Artaxerxes, na cidadela de Suzã, recebe a visita de alguns amigos. O que está escrito no verso 2: veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. E essa visita desse irmão e desses amigos que vieram de Jerusalém mudaram por completo a história de Neemias, mudaram por completo a história de Jerusalém, a história de Israel. E a primeira coisa que me chama a atenção é que Neemias tem coragem de fazer perguntas. Preste atenção comigo o que vai acontecer. Está escrito assim, verso 2: então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Destaco aqui um ponto: fazer perguntas é um privilégio, mas fazer perguntas é um grande risco. Porque quando você faz uma pergunta e recebe uma informação, automaticamente você se torna responsável para ser resposta de Deus à informação que você recebe. Às vezes, dentro da cultura brasileira, nós fazemos perguntas apenas pro forma. Faz parte do pacote da saudação. Bom dia, tudo bem? Como vai? E você espera que a pessoa não responda. Porque se ela responder, não está nada bem, estou passando um baita de um problema, você não tem tempo e nem disposição para ajudar. Então, não faça perguntas se você não quer compromisso. Porque quando Neemias fez essa pergunta, como é que estão? E ele recebe a informação, a partir desse momento, ele já está fisgado pela necessidade de ser a resposta de Deus para a solução daquele problema. Agora vejam vocês, que ao receber essa informação, qual informação? Versículo 3: disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, ou seja, quando a Babilônia levou o povo, finalmente em 586, claro, nem todos foram levados, nem todos. Os que ficaram lá, ficaram debaixo de uma cidade destruída, com pedras reviradas,
com muitos escombros, com muita poeira, com muitos inimigos ao redor, com muita pobreza, com muita opressão política, porque a despeito da pobreza ainda tinha que pagar impostos pesados. Então, qual foi o resultado? Os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E o que significa isso? Qual a implicação disso? Qual o diagnóstico disso? Primeiro, quando diz que os muros estão quebrados, naquela conjuntura, naquela época, naquela cultura, nenhuma cidade que não tivesse muros, que não tivesse muralha, que não fosse cercada, era uma cidade vulnerável ao ataque dos inimigos, dos exploradores, dos terroristas do deserto. Então a primeira coisa que ele percebe é que a cidade não tem segurança, é vulnerável. Parece-me que hoje no Brasil, com tudo que nós temos, a maior preocupação do brasileiro não é nem com economia, é com segurança. Os jornais estão dizendo todo dia, toda hora, que hoje você tem medo de sair de casa, porque está roubando relógio, está roubando aliança, está roubando telefone celular, está roubando carteira, está sequestrando, está levando pessoas para pagar conta, tirar o dinheiro do banco, e etc, e etc, e etc. Apesar de todo o aparato, o problema da insegurança ainda é uma realidade, não só nos grandes centros urbanos como São Paulo, mas por todas as regiões da nossa nação. Segunda coisa que informaram a ele, é que as portas estão queimadas. E portas queimadas não é apenas o problema de acesso, do sair e do entrar. Nas portas os juízes julgavam as causas do povo. As portas eram uma espécie dos tribunais da época. Quando diz que as portas estão queimadas, está dizendo que não apenas a cidade está sem segurança pública, mas a cidade está sem um aparato jurídico para atender às necessidades daqueles que estão sofrendo a injustiça. Talvez, ainda hoje, uma das maiores preocupações do brasileiro é a falta de justiça. E não a falta de justiça nas ruas, mas a falta de justiça até mesmo nos tribunais. Terceiro, ele é informado de que o povo está lá em grande miséria. Em outras palavras, o povo está assolado pela pobreza. E essa é uma realidade ainda brasileira. Quando 50% da nossa população está na linha da pobreza. Ganhando um salário mínimo, se você vai a um supermercado, hoje, a grande pergunta que eu faço, pastor Ival, quando eu vou ao supermercado hoje, é como é que um brasileiro que ganha salário mínimo consegue sobreviver nessa nação. Mas tem mais. O texto diz que eles estão também em grande desprezo. E desprezo é pior do que pobreza. Desprezo significa que ninguém se importa, que ninguém quer saber, que você precisa se virar. Quando Neemias toma pé dessa situação, ele começa a sentir algo que para mim é importante. Ele começa a sentir o fardo do povo. Meus irmãos, é muito arriscado numa sociedade a gente viver a vida sozinho, isolado. Eu estou bem, eu tenho recurso, eu tenho dinheiro, eu tenho o suficiente, eu tenho com sobra, que o outro se vire. Eu estou vivendo a minha vida. Alguém que é relevante é alguém que sente o fardo dos outros sobre os seus ombros. Quando Neemias recebe essa informação, ele não consegue mais ficar no palácio, servindo ao rei. Ele era o copeiro do rei, um posto de alta confiança e de muito conforto, porque tinha acesso ao vinho do rei, à comida do rei, à mesa do rei, aos privilégios do rei. Eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso à presença do rei, nem a rainha podia fazer isso, mas o copeiro podia. Ele entrava para servi-lo, para comer, para beber, para estar presente. Muito privilégio, muita pompa, muito luxo, muito conforto, mas nada disso mexeu com esse homem a ponto de continuar no seu conforto, na sua zona de conforto. O fardo do povo ele carregou no coração, e por isso ele toma algumas atitudes. A primeira delas
é orar ao Senhor. A primeira forma de você ajudar alguém que está passando uma luta é orar por essa pessoa. Ninguém consegue ser um intercessor sem sentir o fardo da pessoa por quem você intercede. O intercessor é alguém que carrega um fardo no coração. E a primeira coisa que ele vai orar, notem comigo no versículo 5, a parte A, porque está escrito no versículo 4: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele sente o fardo, e quem sente o fardo, ora. Quem sente o fardo, chora. Quem sente o fardo, jejua. Quem sente o fardo, sofre. Isso é solidariedade. Mas agora, ele não fica só nesse fardo. Ele começa a orar. E quando ele começa a orar, a primeira coisa que eu chamo a sua atenção é que ele destaca a soberania de Deus. No versículo 5, a parte A: e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Preste atenção nisso. Orar é você acionar o braço do Deus Todo-Poderoso. Orar é você saber que existe o Deus dos céus, o Deus que governa os céus, a terra, o universo, os astros, as nações, a família, a igreja, a sua, a minha, a nossa vida. Não tem nada, irmãos, que pode mexer mais com a estrutura da vida de uma pessoa do que saber que o seu Deus é soberano, que Ele está no trono, que Ele tem as rédeas da história nas mãos, que Ele pode mudar o curso da vida, da família, da cidade, da igreja, da nação. Ele é soberano, Ele está no controle. E orar é você acionar o braço todo-poderoso. Orar é você conectar a fraqueza humana à onipotência divina. Orar é você conectar o altar da terra com o trono do céu. A segunda coisa, o que tange a oração que me marca, é que ele é alguém que se firma na fidelidade de Deus. Olha comigo o versículo 5, a parte B: que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Meus irmãos, aqui está algo tão glorioso. O seu Deus, o meu Deus, é o Deus de aliança, é o Deus de palavra, é o Deus que empenha a sua própria palavra, é um Deus que firmou conosco um pacto, um acordo, uma aliança. E esse Deus age em resposta a esta aliança que Ele firmou conosco. Ele é fiel à sua própria palavra. Toda a história é o cumprimento dessas promessas da aliança de Deus com o seu povo. Deus está aliançado com você. Deus prometeu ser seu Deus para sempre, de nunca desamparar você, de nunca abandonar você, de estar sempre ao seu lado. Ele guarda a sua própria promessa para conosco. Agora, em terceiro lugar, veja você que o intercessor é alguém que ora as promessas de Deus, mas ele também importuna Deus com a sua oração. Veja você o que está escrito no versículo de número 6. Você pode ler comigo, por gentileza? Vamos todos? Vamos lá? Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje eu faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo. Até aqui. Meu Deus, abre os teus ouvidos, abre os teus olhos, atente para o que eu vou fazer. Eu estou aqui orando, pedindo, clamando, de dia e de noite. Como se Deus precisasse abrir os ouvidos, como se Deus precisasse abrir os olhos, como se Deus precisasse ser mais gentil, atento à oração. Isso é o que eu chamo de uma oração importuna. Isso é bombardear o céu, isso é incomodar Deus,
Você dizer: Deus, eu estou aqui. Deus, eu estou de novo. Deus, outra vez. Deus, mais uma vez. Deus, olha para mim. Deus, escute a minha voz. Deus, abre os ouvidos. Deus, abre os olhos. Deus, aciona tudo aí no céu em favor do clamor que eu estou fazendo aqui na terra. É uma oração importuna. Ele não descansa, nem dá a Deus descanso. Mas mais do que isso, quando você começa a orar, a primeira coisa que vem à sua mente é que você é pecador. Nós estávamos conversando agora há pouco, lá no gabinete pastoral, antes de vir para cá. E o que nós estávamos comentando é que, às vezes, as pessoas estão muito assim, ouriçadas nas mídias sociais hoje, para atacar uns aos outros, para denunciar o pecado desse, denunciar o pecado daquele outro, olhar a fraqueza daquele, olhar a fraqueza do outro. E às vezes as pessoas deixam de parar e perceber, de olhar para si mesmas. Porque cada um de nós aqui, honestamente, se começar a olhar para si mesmo, para olhar os seus próprios pecados, não vai ter tempo para olhar os pecados dos outros. Tem muita gente querendo tirar um cisco no olho do outro, quando ele está com uma trave no seu próprio olho. Ele está falando mal do outro, mas ele não consegue ver os seus próprios pecados. Quando Neemias começa a estar na brecha em favor da sua nação, veja o que ele vai declarar no versículo 6, na parte final. Ele diz assim: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ou seja, ele começa a confessar o pecado do povo, mas imediatamente ele se volta para ele. Nós temos cometido, e quando ele começa a entender, nós temos cometido, ele não diz, pois a casa de meu pai e eu, não, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Aí ele coloca na frente. Aliás, notinha de etiqueta, isso é etiqueta, tá? Isso é bons hábitos. Se você for fazer um elogio e inclui alguém, diz assim: fulano e eu fizemos. Nunca diga eu e o fulano fizemos. Se é uma coisa positiva, bota o outro na frente do seu eu, certo? Fulano e eu fizemos, se é coisa positiva. Agora, se é negativo, nunca coloca o outro na frente. Eu e o fulano cometemos esse erro. Perceberam aqui no texto? Eu e o meu povo temos pecado. E quando vai para o verso 7, ele já começa então a não generalizar o pecado. Ele já começa a dar nome ao pecado, porque às vezes a gente olha e fala assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. O que é a multidão dos meus pecados? Eu não sei. É muito genérico, é muito inespecífico. Então ele no versículo 7 vai dar nome: pois temos procedido de todo corruptamente. Quer dizer, nós somos corruptos. O que é um corrupto? É alguém que negocia princípios, é alguém que negocia valores, é alguém que para levar vantagem abre mão de princípios e valores, é alguém que se deixa subornar, é alguém que suborna, é alguém que faz falcatrua para levar vantagem. E ele então define isso: temos procedido de todo, não é pouco não, não é mais ou menos não, de todo corruptamente contra ti. E aí ele define: não temos guardado os teus mandamentos, não temos guardado os teus estatutos, não temos guardado os teus juízos que ordenaste a Moisés teu servo. É a primeira coisa que se chega diante de Deus, que é soberano, dizendo: Senhor, eu não mereço, eu sou pecador, e eu vivo no meio de um povo pecador também. Foi o que Isaías diz: eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele se inclui, ele reconhece que o sofrimento que o povo está passando não é porque Deus é sádico, é porque o povo está colhendo o que plantou, seu próprio pecado. Mas notem comigo que ele, apesar de reconhecer o seu pecado, ele parte para outra coisa. Ele passa a confiar, estribar-se nas promessas da palavra de Deus. Primeira coisa, ele sabe que Deus tem zelo em cumprir
a sua palavra. Versículo 8, parte A. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo. Lembra-te. Sabe que Deus tem zelo em cumprir. Parece até uma afronta você pedir para Deus lembrar. Não é verdade? Deus é onisciente. Deus não tem perda de memória. Deus não se esquece. Mas quando ele diz, lembra-te, Senhor, é que Deus gosta de ser lembrado daquilo que Ele nos prometeu. E se orar eficazmente. Isso é citar para Deus o que Deus prometeu na sua palavra. E se orar as promessas de Deus. Segundo lugar, sabe que a disciplina de Deus vem sobre a desobediência. O que está escrito? Que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Está lá, na lei de Deus, na lei de Moisés. Ou seja, Deus não premia o pecado, Deus não premia a desobediência. Onde há transgressão, há consequência. Onde há pecado, há disciplina. Onde há erro, há a manifestação do desgosto de Deus. Então, lembra-te, Senhor, disso. Mas em terceiro lugar, ele sabe que o arrependimento redunda em bênção retornando para o povo. Versículo 9, olha aí comigo. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Em outras palavras, Deus, o Senhor falou, o Senhor prometeu que se houvesse arrependimento, se houvesse quebrantamento, se o povo mudasse a disposição do seu coração, então o Senhor traria de volta as pessoas que estão dispersas entre as nações para estarem em Jerusalém. Deus é o Deus que perdoa pecados. Deus é o Deus que restaura o arrependido. Deus é o Deus que apaga as nossas transgressões. Se você está aqui nesta noite, você está agora nos assistindo, passando um revés na vida, porque num dado momento você se afastou, se desviou, num dado momento seu coração se endureceu, e você não atendeu à voz de Deus, e desobedeceu aos preceitos de Deus, está colhendo os frutos amargos disso. Entenda uma coisa, se você se arrepender agora, Deus suspende o castigo, Deus traz a bênção, Deus traz perdão, Deus traz restauração, Deus traz cura, Deus traz renovo para a sua vida, é promessa de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Mas veja comigo, Neemias sabe que os pecados do povo de Deus não anulam a aliança de Deus. Leia em voz alta comigo o verso 10, por favor. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Essa mensagem é muito consoladora, porque tem hora que a gente tropeça e cai. O povo de Israel estava vivendo uma situação muito adversa. A bela cidade de Jerusalém, o suntuoso templo de Jerusalém, tudo foi destruído, tudo foi queimado. A cidade estava debaixo de escombros. O povo que permaneceu lá estava debaixo de grande miséria e opróbrio, muros quebrados, portas queimadas. Os que retornaram do cativeiro da Babilônia ainda estavam morando numa cidade de escombros, mais de um século debaixo de escombros. A situação era adversa demais. O povo que voltou estava rodeado de inimigos, os samaritanos, os arábios. Eles estavam acuados por perseguições externas e oposições internas. Agora Neemias está dizendo, mas Senhor, eles ainda são teu povo. Erraram, mas são teu povo. Estão sofrendo consequências, mas é o teu povo. Eu quero dizer para você, meu irmão, se você está numa situação difícil, que você pecou, você caiu, você transgrediu, eu quero dizer para você que Deus não desiste de você, que Deus não abre mão de você, que você é filho de Deus, e Deus está disciplinando você porque ama você, mas Ele está pronto a restaurar você nesta manhã, fazer uma obra nova de milagre na sua história nesta manhã. Nós somos ainda povo de Deus.
Mas eu quero concluir com o verso 11, quando mostra aqui que Neemias é uma pessoa que ora e uma pessoa que age. Você pode ler o verso 11? Vamos ler juntos, por gentileza? Vamos lá? Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Esse tempo eu era copeiro do rei. Oração não substitui ação. Você ora, diz: meu Deus, eis-me aqui. Você ora e diz: meu Deus, usa a minha vida. Você ora e diz: Deus, eu estou pronto a ser enviado. Ele está pronto a abrir mão de um emprego no primeiro escalão do governo. Ele está pronto a abrir mão de um grande salário. Ele está pronto a abrir mão de um grande conforto. Ele está pronto a abrir mão dos privilégios. Ele está pronto a sacrificar a vida dele para cumprir uma missão. Ele ora e se apresenta. Ele ora pela restauração de Jerusalém, o que parecia impossível, mas ele diz: meu Deus, eu quero ser um instrumento nas suas mãos para realizar essa grande obra. Eu não sei por que você tem orado, mas quem sabe Deus quer levantar você como resposta da sua própria oração. Talvez levantar você para uma missão humanamente impossível. Para lá já tinha descido, aliás, subido, Zorobabel, em 539. Quase um século depois, 444, a cidade está em ruínas ainda. Não tem muros na cidade, não tem portas levantadas, a segurança pública está a zero, o aparato jurídico não existe, o povo cercado de inimigos. Ninguém acreditava que aquela cidade pudesse sair dos escombros. Mas um homem, a mais de 1.500 quilômetros, faz uma oração e diz: meu Deus, eis-me aqui, usa-me a mim. E quando ele chega, ele não fala nada para ninguém. Ele inspeciona a cidade. A cidade está toda coberta de escombros, pedras reviradas. Depois ele convoca a liderança e diz: olha, eu não vim para cá apenas para uma viagem de saudosismo dos meus antepassados. Eu vim para cá para nós mudarmos a história dessa cidade. Vamos nos levantar, vamos reforçar as nossas mãos, vamos reconstruir Jerusalém. E diz a Bíblia que ele então nomeia as pessoas. Ninguém ficou de fora, todo mundo com a mão na massa, todo mundo, homens, mulheres, governantes, governados, ricos, pobres, todo mundo trabalhando. Oposição? Muitas. Boatarias. E eu imagino que se tivesse internet naquela época, a boataria seria muito pior. Escreveram cartas falsas, acusações falsas, para parar a obra, e conseguiram parar a obra. Daqui a pouco Neemias não enfrenta apenas inimigos de fora, não. Neemias enfrenta inimigos de dentro. Quando eles eram de todo corruptos, tinha gente emprestando dinheiro com usura para o outro comer. E como o outro não tinha condições de pagar diante da usura, dos juros altos, escravizava os filhos. Então todo mundo trabalhando do mesmo lado, na mesma obra. O daqui está tomando o que é do outro, esse daqui está trabalhando com a barriga vazia, com a panela vazia. E quando Neemias sabe disso, ele chama esse povo e dá uma bronca neles. Uma bronca neles. Não tem problema só externo, não tem problema interno também. Os inimigos não pararam. Tentaram ameaçar, tentaram matar, tentaram se infiltrar, tentaram sentar à mesa para conversar. E Neemias, firme, resoluto em resolver o problema de Jerusalém, diz a Bíblia que em 52 dias os muros da cidade foram levantados. O
que tinha mais de 100 anos, aliás, 142 anos que não era resolvido. Um homem de Deus, um homem de oração, um homem de ação, um homem visionário, um homem pronto a servir a Deus, resolve em 52 dias. E a história de Jerusalém foi mudada. Deus coloca diante de nós portas abertas, mas é preciso ter coragem de fazer perguntas. É preciso ter coragem de fazer um diagnóstico da situação. É preciso ter coragem de saber que Deus manda nos céus e na terra. É preciso saber que nós somos pecadores, mas é preciso saber que o nosso Deus é Deus de aliança. É preciso saber que apesar das nossas fraquezas e fracassos, continuamos ainda sendo o povo de Deus e Ele não desiste de nós. É preciso pedir para Deus: Deus, dá-me graça diante dos poderosos deste mundo, para que as portas da providência sejam abertas. Deus, eis-me aqui, usa-me, amém. E o milagre aconteceu. Eu quero orar com vocês nesta manhã, porque Deus ainda levanta novos Neemias. E quem sabe hoje você seja o Neemias de Deus para restaurar a nossa nação. Quem sabe possa sair de dentro deste auditório e das pessoas que estão nos acompanhando, homens de Deus, líderes verdadeiros, que vão influenciar a nação brasileira, que vão mudar o cenário da nação brasileira. Que Deus levante novos Neemias nesse tempo. Fique em pé, vamos orar. Senhor, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, porque a história está nas tuas mãos. A tua palavra diz que tu és o Deus que dá vida, o Deus que tira a vida, o Deus que exalta, o Deus que rebaixa, o Deus que coloca no trono, o Deus que tira do trono. Tu és o Deus que ouve oração, tu és o Deus que vê o clamor do aflito. Tu és o Deus que levanta homens e mulheres em tempos oportunos para mudar o cenário da história. E tu conheces, meu Deus, o cenário de certa forma sombrio da nação brasileira. E nós te pedimos, Deus, que tu levantes homens e mulheres da fibra de Neemias para se colocarem na brecha da intercessão e se colocarem no campo do trabalho e da ação, para que possamos ver a nação sendo liberta dos escombros, das situações adversas, das crises medonhas, para um tempo novo, Senhor, de restauração. Meu Deus, em nome de Jesus, desperta o nosso coração, não apenas para ver o pecado dos outros, mas para ver o nosso próprio pecado. Produz em nós genuíno arrependimento, e produz em nós um espírito, Deus, de obediência ao teu chamado, para que nos coloquemos nas tuas mãos, para fazer a tua obra, no teu tempo, com os teus recursos, para a tua glória. Oramos em nome de Jesus, amém.